Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Nakamura, eu sou professor do Instituto Federal de São Paulo, do campus Catanduva. Essa aqui é a nossa segunda videoaula, tá? Da disciplina de teleprocessamento. Na primeira videoaula a gente falou de par trançado e como fazia a crimpagem do conector RJ45 nesse cabo. Nessa videoaula de hoje a gente vai fazer uma revisão do que a gente viu na primeira videoaula e comentar sobre a tomada RJ45, tá? Que é uma tomada fêmea, que também recebe o nome de jack, né? Que é tomada, ou muito conhecido como keystone. Então vamos partir para uma revisão. Só lembrando, o cabo de par trançado é aquele cabo que tem vários fios, né? Vários pares que vem trançado. Existem duas categorias, né? Dois tipos, que são os cabos de par trançado UTP e o cabo de par trançado STP. Só relembrando, o UTP não tem blindagem, né? Não tem uma camada que protege os cabos, e o STP tem uma blindagem. Tá? Existem várias categorias aí de cabos de par trançado aí. Lembrando também que existem dois padrões, né? Dois modelos, duas normas para fazer a conectorização no cabo de um cabo de par trançado no conector RJ45. Tem o padrão 568A e o padrão 568B. O padrão basicamente estabelece uma certa sequência de cores aí, tá? Vocês já devem ter visto na primeira videoaula. Relembrando também, né, uma revisão aí do material que foi utilizado na primeira videoaula, né, algumas ferramentas. Além do cabo de par trançado, a gente precisou também dos conectores RJ45 e algumas ferramentas aí, que foi o alicate de crimpagem ou o crimpador, um decapador para tirar a capa do fio, né, do cabo, e um testador de cabo. O multímetro e a tesoura são opcionais, tá? Bem, então vamos ao que interessa nessa aula, né? Essa aula é sobre o conector Keystone, tá? A tomada Keystone é uma tomada do RJ45 fêmea. O que a gente viu na primeira aula era o macho, né? É o que vai entrar nessa tomada que a gente vai ver hoje para fazer a conexão, né? Estabelecer a conexão de rede aí. Então a Keystone é uma tomada, ela é uma tomada modular, tá? A gente tem um certo padrão aí. É utilizada para uma variedade de conectores. Geralmente esses conectores, né, são de baixa tensão, ou seja, não é igual uma tomada de elétrica, tá? Ela não é uma tomada elétrica. Você não vai tomar um choque aí para que corre um risco de vida, né? É uma tomada de baixa tensão, apenas que envia sinais aí de dados, né, do computador para o outro, ou do computador para algum outro dispositivo aí. Então pode ser uma tomada para baixas tensões elétricas ou para uma tomada para redes ópticas, né? Se for um caso de uma fibra óptica, recebe esse nome também. Mas para o nosso caso aqui a gente vai falar mais do cabo de par trançado, né? Então é a parte de conectores elétricos de baixa tensão. E para que a gente usa, né, essas tomadas aí? Para fazer um cabeamento mais organizado, né, um cabeamento estruturado. A gente vai ver mais para frente na disciplina e no curso, tá? Mais na frente no curso. Então você vai usar essas tomadinhas para deixar sua rede mais organizada, certo? Você precisa colocar algumas tomadas em uma sala para ligar alguns computadores. Então, em vez de ficar aquele cabo solto, né, de um computador até um dispositivo como um hub, um switch, você pode pegar e passar esse cabo e deixar ele finalizado nele numa tomadinha, numa tomada aí do Keystone. E aí, se vier um computador novo, você traz o computador, pega um pedaço de cabo que você já crimpou e conecta no computador nessa tomada. Se um dia você precisar sair dali, tira esse cabo, tira esse computador, a tomadinha está ali, você vai e leva esse computador para outro lugar, se precisar coloca outra tomada, ou se já tiver. Então dá uma certa flexibilidade aí, né? Então, você pode criar várias tomadinhas que a gente chama de pontos de rede.
Então, numa sala, você vai ligar 10 computadores, você pode colocar 10 tomadas em lugares estratégicos ali bem planejados. Vai ter uma disciplina que vai explicar quais os padrões, como fazer isso, tá? Que altura, que distância de uma rede elétrica, você tem que fazer isso, mas isso é mais para frente. Primeiro vamos aprender que existe essas tomadas, tá? Que se for fazer um trabalho profissional é interessante utilizá-las. Então a gente usa essas tomadas, aqui do lado esquerdo tem essas tomadas aí dos keystones. Pode ser uma tomada de um único buraco, que entra apenas um keystone, ou de vários, né? Vários keystones aí. Lembra muito essas tomadas de telefone, essas tomadas elétricas aí, tá? Só lembrando que a nossa aí é de baixa tensão. Então tem vários modelos, tem espelhinhos com um buraco, espelhos com 4 buracos, com 2 e vários modelos aí. Do lado direito tem um patch panel que vocês ainda vão aprender sobre ele, tá? Você pode colocar manualmente vários keystones dentro desse painel aí. E aí, conforme for entrando mais computadores na sua rede, você vai lá, coloca mais uma tomadinha dentro do keystone e conecta e leva para o computador para conectar desse painel para um switch ou para outro patch panel ou para alguma outra conexão aí que vocês tenham que fazer. Bem, os keystones, né, também usam o padrão AITIA 568A e 568B, que a gente já aprendeu. Mas professor, como é que eu coloco o cabo dentro do keystone, né? É um pouquinho mais complicado, tá? Assim, não é tão difícil, é um pouquinho diferente, porque não é uma coisa universal, igual no RJ45. Cada fabricante fabrica o seu keystone. Então, cada fabricante tem um design e fabrica o seu keystone. Tem keystone que nem esses modelos aí, né? Que você vai usar um aparelho que a gente vai ver mais para frente, que é o push down, que você precisa fazer isso manualmente. Tem outros que você apenas organiza os fios e você pressiona e ele já está conectorizado, tá? Mas apesar dessa diversidade, né, de tomadas, o objetivo é o mesmo e cada fabricante oferece um mapa, né, ou uma colinha. Vocês podem ver aí nos desenhos aí dos keystones, cada um tem essa colinha ou do lado, ou no meio, ou acima, mostrando qual é o padrão que você quer seguir. Então em cima tem o modelo A, embaixo o modelo B. Então, por exemplo, nesse primeiro, ele fala, se você for usar o modelo A, você tem que colocar o primeiro branco do laranja, depois o laranja, depois o branco do marrom e depois o marrom nesse lado esquerdo aí do conector. Se você virar, né, que não dá pra gente virar aqui na imagem, mas se virar do outro lado vai ter as outras cores que faltaram, tá? O azul e o verde. Nesse aqui do meio, aqui o segundo, você já consegue ver as cores aí. Então você vai pegar e seguir esse mapa, essa cola que o fabricante passa para vocês aí. Como é que eu faço isso, professor? Como é que eu coloco os fios dentro do keystone? Bem, essa parte de crimpagem da tomada tem dois tipos, né? Um manual, que é um pouco comum, que é bem comum. Você pega o keystone, ordena os fios de acordo com aquele mapa e pressiona os fios dentro do keystone. Para isso você pode usar uma ferramenta chamada push down, tá? Push down é essa figura aí em azul. Você empurra o fio dentro do keystone. Outra forma é você apenas ordenar as cores e o próprio keystone, você pode fazer uma pressão e ele fazer a conectorização. E também pode usar um alicate, que a gente vai ver já já. Tá? Vou falar um pouco do push down. O push down é usado para empurrar os fios, como eu disse anteriormente, né? Para você enfiar com firmeza e fazer que cada fio entre no slot correto do keystone, da keystone. Ele tem algumas ponteiras, tá? São algumas lâminas que você pode usar qual você achar melhor para empurrar os cabos até que ela tenha entrado corretamente no keystone. Você também pode usar isso aí para cortar o fio que sobra. Se tiver um excesso de fio, você pode usar isso aí. Alguns pushdowns têm algumas palhetas, né, que te ajudam na hora de puxar de volta um fio que você empurrou dentro do conector.
do keystone. Por exemplo, empurrei o fio errado, a cor errada no lugar errado. Então alguns têm algumas palhetas que te ajudam a retirar esse fio, né, puxar de volta. Bem, aquele primeiro era o mais simples e existe alguns alicates de pushdown, tá? São caros, mas existe, que facilita, né, agiliza o trabalho. Aí tem dois exemplos, você coloca o keystone ali, configura as cores e só pressionar que ele já faz a crimpagem. Cuidado quando for fazer a tomada, né, a keystone, para não decapar muito o cabo e ficar muito daqueles fios, daqueles 4 pares, tá, sobrando para fora da keystone. Além de ter problemas de interferência, fica uma coisa estética muito desagradável. Certo? Então, vamos tentar fazer a decapagem do cabo no tamanho correto ali. Tá? Na parte prática eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode ver isso aí. E quando estiver manuseando o alicate, né, decapador e pushdown, né, a gente tem que tomar cuidado para não se machucar. Tá? Tem algumas lâminas neles. As tomadas de RJ45, que são as keystones, né, é interessante, depois que você montou ela e colocou ela dentro da tomada, né, do espelhinho, que nem tem nessa figura aí, é muito importante você também colocar lá um rótulo em cada tomada, tá? Identificar. Nesse exemplo aí está lá a primeira sendo B1006-09 e a outra é B1006-10. Tá? Se tivesse uma terceira, tem espaço para uma terceira, mas não foi colocada nessa figura. Podia ser B1006-11. Para que identificar isso aí, professor? Na hora que você for usar essa tomada e se ela estiver dando algum problema, né, lá na outra ponta, você consegue identificar qual delas que está dando problema. Porque uma vez que passou o cabo na canalheta, né, para você ter que desmontar, encontrar qual que é o cabo que está dando problema, né, pegar o testador de cabo, você pode perder muito tempo. E já identificando, você já vai direto naquela tomada que está dando problema. Aqui tem algumas bibliografias que a gente usou nessa aula. A gente vai partir agora para a parte prática da aula. Então vamos lá, pessoal. Agora vamos para a parte prática, né, da nossa segunda videoaula. A gente vai trabalhar com a tomada do RJ45, tá? Que a gente viu que também chama jack, ou mais comumente utilizado aí o nome dela como keystone. Tá? Aparece aqui o nome até no envelope aqui na embalagem, tá aí keystone jack, né? Esse tem vários, como eu comentei na videoaula, né? Tem vários fabricantes de keystones e cada um fabrica a sua tomada seguindo o seu modelo. Tá? Esse fabricante aqui tem esse padrão aqui, eles já fornecem o mapa, né, ou a cola, tá aqui na parte de cima aqui da keystone. Essa keystone ela vem travada aqui, a gente tem que abrir aqui embaixo, tá? E aqui tem a parte metálica de contato, onde os fios devem encaixar, certo? A gente tem, além das ferramentas que a gente usou na outra aula, né, o crimpador, o decapador, o testador de cabo, tem uma ferramenta nova aqui, que é o pushdown, certo? Eles têm algumas lâminas aqui, que servem para você pegar a keystone, colocar os fios aqui no conector e empurrar. Como eu disse, né, alguns têm umas palhetas aqui que é para você remover o fio que você conectorizou errado. Tá? No caso dessa keystone aqui, a gente não vai precisar do pushdown. Tá? Só se a gente colocar alguma coisa errada. Aí a gente pode usar essa palheta aqui. A gente pode até usar ele, se você quiser, né? Mas nessa keystone aqui, já tem um padrão, você vai enfiar os fios por esse buraco aqui, tá? Por aqui por trás. Na hora que você travar ela, fechar,
a gente vai fazer uma pressão aqui, os fios já vão ficar presos nos conectores aqui. Tá? Bem, tem um pedaço de cabo, na verdade é o cabo que a gente usou na primeira videoaula, né? A gente viu que está funcionando, está certinho. E a gente vai aproveitar que já tem as pontas para fazer depois o teste com o testador de cabo. Então a gente vai fazer o que com esse cabo? Eu vou arrancar só uma ponta, cortar fora uma ponta do cabo. Tá? E aí a gente vai ter o cabo, o cabo TP. A gente vai ter que descascar ele da mesma forma que fez com o conector RJ45. Só que aí, em vez de usar o conector RJ45, a gente vai usar a Keystone. Certo? Então a gente vai primeiro descascar. Isso, quando vocês estiverem trabalhando, né, essa parte, esse cabo vai estar saindo lá da canhaneta, né, da tomada que você ou algum eletricista ou algum pessoal já passou o cabo para você. Tá? Mesmo procedimento, né, que a gente aprendeu. Tira a torção dos cabos. Tá? Isso bem trançado, a gente vai tirar a trança aqui dos pares. Dos 4 pares. Ver se não tem nenhum fio cortado, né, ou arrebentado. Tá? E vamos cortar esse ripcord aqui, que a gente não vai utilizar ele. Para não atrapalhar. E agora, qual padrão a gente vai usar? Vamos continuar usando o 568A, né? Também foi o que a gente fez nessa ponta. E como é que eu faço, professor? Tem que ser igual como a gente fez no RJ45? Não. Agora tem um detalhe, né? Cada fabricante coloca a pinagem, né? A sequência aqui de uma forma. Por isso que eles fornecem um mapa, tá? O mapa geralmente vem na própria Keystone, ou pode vir na embalagem também, tá? Então a gente tem que olhar aqui, ó. A câmera não consegue uma resolução boa, mas tem em cima o padrão A, a sequência do A e a sequência do B. Não é igual àquela que a gente aprendeu, tá? Cada fabricante coloca. Então aqui, nessa Keystone, a primeira cor de fio é o marrom. O segundo é o branco do marrom. Certo? Então vou deixar eles em paralelo aqui. A terceira é azul e branco do azul. Então, vou juntar aqui com os marrons. O azul e o branco do azul. A próxima. Laranja e branco do laranja. Então, vamos aqui deixar eles em paralelo também. Por fim, verde e branco do verde. Então, da mesma forma que a gente fez na primeira videoaula, a gente vai esticar aqui e deixar os fios todos em paralelo. Tá? Em que ordem? Na ordem que está especificado aqui na Keystone. Certo? Estica bem, deixa bem paralelo, e aí a gente faz aquele mesmo processo de nivelar, né? Porque um fio pode estar mais alto que o outro, né? Mais comprido que o outro. Então a gente vem aqui e corta, deixar no mesmo nível, na mesma altura, todos os fios. E aí a gente podia olhar aqui, né? E colocar fio por fio e com punch down. Tá? Um pouco mais trabalhoso, mas nessa Keystone você pode passar os fios aqui. Tá? Por esses dois buracos aqui par a par. Certo? É um pouquinho difícil de exibir para vocês aqui, porque eu não posso perder a sequência, mas tem que passar aqui par a par em cada entrada aqui da Keystone. Certo? Ele vai entrar por esse lado e vai sair desse lado aqui. Tá? E aqui, quando ele passar, a gente tem que ver se eles continuam na mesma sequência, tá? A gente pode até dar uma organizada aqui neles. É um pouquinho complicado para exibir, mas
Aqui, ó, os fios entraram e tem que ter aquela sequência conforme estava o mapa da Keystone. Tá? Então, deixa eu tentar ordenar aqui. Certo. Então, você tem que empurrar bem, tá? Até ele chegar nessa parte aqui, até ele chegar nessa parte de plástico. Eu acho que tem um pouco mais chatinho. Começa a sair da ordem. Vou tirar ele de novo, vou dar uma esticada. Tá? Se for um pouquinho mais comprido, é um pouco mais fácil. E vou colocar novamente. Deixar ele bem retinho. Quanto mais reto, mais fácil de colocar. Vou separar em 4 pares. Entraram. Desse lado de cá eu vejo se continuam na ordem, senão eu ordeno novamente. Aqui saiu da ordem, tem que colocar ele na ordem de novo. Senão não adianta. Esticar eles bem. Estão um pouquinho tortos. Fazer com calma, né? Senão a gente acaba errando. Tá? Entrou os 8 fios aqui. Porque na hora que eu tento virar para a câmera, eles dão uma escapada. Ah, mas não é para escapar, eles têm que ficar certinho aqui. Deixa eu tentar de novo aqui, fazer ele ficar bem preso, para conseguir virar para a câmera. Tirar novamente. Não tem problema de ficar tentando. Entrou todos aí, tá? E aí a gente vai fechar a Keystone. Quanto menos sobrar para fora fio aqui, melhor, tá? E aí você tem que pressionar com força, com o máximo de força que você conseguir, tá? Às vezes você não tem tanta força assim nos dedos, você pode usar o alicate de crimpagem na parte de trás dele, tá? Para fazer a pressão para você aqui, tá? Vou pegar aqui e dar um aperto até ele travar. Por que ele é duro de travar? Porque você está colocando todos esses fios dentro daqueles condutores ali, tá? Daquelas conexões ali de aço. Então a gente aperta de um lado, aperta um pouco do outro, tá? Ele vai fazer quando ele estiver pronto, ele faz um estalozinho, tá? Com calma também para não quebrar, né? Tem que ser forte, mas não uma força tão excessiva. Para não correr o risco de quebrar. Tem gente que tem bastante força nos dedos, consegue colocar assim o alicate. E aí ele trava essa travinha aqui. Fica travada a travinha. Tá? E tá conectado.
certo? Você pode olhar aqui, os fios vão entrar lá, e eles devem entrar naquelas conectores ali, tá? Então a gente tem nesse cabo tem a parte embaixo, que é a tomada fêmea, né? Lógico que a gente não vai conectar um no outro assim, mas dá pra gente entender como é que funciona, né? Bem, aí agora que a gente está com ele pronto aqui, né, a tomadinha, a gente poderia ter colocado ela dentro de um espelho, né, ou no patch panel, que a gente viu na aula, mas falta ainda a gente testar, né, como é que a gente pode testar? Foi bom ter aproveitado esse cabo, que ele já tem um plug que a gente fez na aula passada, né, o RJ45 aqui, vamos colocar ele dentro do testador, tá, na portinha certa, e esse aqui, como é que a gente faz para testar, né, se as duas entradas são fêmeas. A gente pode usar um cabo já pronto, né? Tem esse cabo aqui, já foi comprado pronto. Vou colocar ele aqui na minha tomadinha do Keystone, tá? E vou colocar a ponta desse cabo aqui no testador, certo? Então, ver se está bem conectado as três tomadas, né, as duas do testador e mais a da nossa tomadinha Keystone aqui. E a gente liga para ver se tudo está conectado corretamente. Ver se todos os pinos estão acendendo na sequência certa, né? Então vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, foi feito com sucesso, tá? Ó, tomadinha aqui, fêmea, o jack ou Keystone. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Boa prática para vocês, tá? E qualquer dúvida vocês podem me enviar um e-mail, vou deixar aí embaixo o meu endereço de e-mail para vocês enviarem suas dúvidas, tá? Muito obrigado, até mais.